Olá pessoal, tudo bem? Ana Paula por aqui, cheguei para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup atualizado 2024. Ele ainda tem algumas coisas para ser feitas, mas como eu não vou mexer mais nele esse ano, pode-se dizer que ele está finalizado da maneira que deu aí. E se você ainda não viu meu primeiro setup, clica no vídeo que está aparecendo aí no card agora para você, ou entra na descrição depois que eu vou deixar o vídeo lá para você comparar a evolução do meu setup. Antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like aí. Seu like é muito importante, o algoritmo entende que o vídeo é relevante e se você puder, deixa o vídeo rolar até o final. A retenção de público também é muito importante, então se possível, deixa o vídeo rolar aí até o final, tá bom? Desde já eu já agradeço e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para começar, eu vou mostrar aqui o teclado que eu uso, que eu estou utilizando agora. Desde maio, na verdade, eu estou usando ele. Comprei ele no AliExpress. Ele é um tecladinho paralelo. Ele não tem nem marca, vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele não tem nem marca, mas é um tecladinho muito bom, tá? Eu gosto muito de usar ele. Ele não faz tanto barulho. As teclas dele são bem macias. Ele é de membrana, tá? Não é teclado mecânico, é de membrana, mas eu gostei muito. Na época acho que eu paguei R$70 nele, alguma coisa assim. E para mim, pro meu uso, ele tá sendo muito útil e muito necessário, assim. Gostei bastante do tecladinho pequenininho, apesar que eu confesso que eu sinto falta dos numéricos aqui, né? Para jogar faz uma diferença. Tô sentindo um pouco de falta, mas ele é muito bonito, deixa o setup muito mais legal. Então, até eu ter condição de comprar um teclado novo, eu vou ficar com ele numa boa, sem problema nenhum. De mouse, eu tô usando esse mouse aqui e eu gosto muito desse mouse, tá? Ele é um HYSJ modelo T90. Ele é sem fio. Ele funciona via Bluetooth e ele vem aqui também, que já tá ali no meu computador, né? Adaptadorzinho USB aqui para poder conectar no computador. Ele veio com os desenhos impressos nele e até agora não saiu. Tô usando há um tempão também. Ele é bem, ele é silenciosíssimo, ele não faz barulho, ó, não faz barulho. Praticamente não faz barulho. É um mouse muito bom e eu tô gostando muito dele também. Achei de boa qualidade pelo preço que eu paguei. Na época foi R$50, alguma coisa assim. Gamepad, eu tô usando esse daqui. É um paralelo também da AliExpress. É Gaminja o nome dele. Modelo P48. Ele funciona sem fio e com fio. Ele funciona via Bluetooth. Eu tenho um adaptadorzinho, esse adaptadorzinho Bluetooth aqui, que eu conecto no computador e uso ele. Isso aqui é antigo pra caramba, hein? Isso aqui tem para mais de 8 anos e mesmo assim funciona ainda. Então acredito que você não vai ter problema de conectar ele no Bluetooth no seu computador. Ele tem um macetinho para conseguir configurar, mas o vídeo também tá aí no canal. Se você quiser ver detalhado, entra aí e assiste o vídeo, tá? Esse gamepad ele é muito da hora. Ele vibra, ele tem vibração. Isso aqui é um touch para usar o mouse. Isso aqui é uma saída de áudio que eu acho que só vai funcionar no PlayStation, porque no computador eu não consegui fazer isso aqui funcionar de jeito nenhum. Essa saída de áudio aqui, ela funciona só via cabo no computador. Você conecta via cabo, você consegue botar o fone aqui e usar. Mas não faz muito sentido você ficar preso no computador para poder usar o fone aqui, se você pode conectar o fone direto no PC, né? E de gamepad eu tô usando esse aqui. Quem acompanha os vídeos sabe que eu comprei uma soundbar de madeira, efeito madeira, para colocar aqui. Só que eu não gostei do jeito que ela ficou aqui em cima do pé do monitor. E eu não quero furar a parede para poder pendurar o monitor. Então eu peguei de volta essas caixinhas de som aqui que eu comprei na Shopee, sei lá quantos anos atrás. Ela é Lemox, a marca dela, e a caixinha de som é boa, viu? A bichinha tem um som muito bom mesmo. Apesar de não ser o que eu queria, tá aqui, tá bonito, tá bacana, tá funcionando, então show de bola. De mousepad, eu tô usando esse mousepad aqui, ó. Ele é pra ser tipo um couro sintético.
Ele é muito legal. O mouse desliza mais ou menos. Não é tão rápido, não é tão speed assim. Não é mais para velocidade, mas pro meu uso ele é bem legal. E ele pega bastante da mesa. Se eu não me engano, ele é 90 por 40 ou 45. Agora vamos falar aqui de um problema que eu tô tendo. A minha verba era pouca, né? Então, na época que eu montei o PC, esse monitor aqui, ele é um Zinnia Delphos. Ele era o que estava mais em conta de 24 polegadas. Os outros eram tudo pequenininho. E era de 24. Aí eu comprei ele. Só que eu tive um problema na entrega, que ele chegou quebrado. Mas aí a Pichau resolveu rapidinho, levou mais ou menos uma semana para poder estar chegando a reposição. Só que o que acontece? Ele tem um problema que ele apaga. Ó, eu não posso mexer na mesa, eu não posso fazer movimento brusco na mesa, que ele apaga. Tá vendo? Ó, mexi o mouse, ele apagou. E aí às vezes ele demora para voltar. E aí eu não tenho o que fazer. Foi o que deu para comprar. Ó, vocês estão vendo aí, né? O bug que vai dando. Aí às vezes eu tenho que mexer aqui atrás, ó, no cabo HDMI para ver se ele volta. E não é o cabo HDMI porque eu já testei outros cabos HDMI nele. Mas é aquilo, foi o que o dinheiro deu para comprar. Eu tinha que comprar dois ainda, que eu comprei um pro meu filho também. O dele não deu esse problema, porém já tá com uma mancha aqui, porque ele usa muito mais o computador do que eu. Aí já deu uma mancha aqui na tela, que já... tipo sombra, uma mancha meia branca assombreada. Outro problema ruim nele, que eu achei, é o ângulo de visão. A imagem dele só é boa com um ângulo, você tem que estar sentado retinho nele. Ó, se você faz assim, dá uma viradinha, olha lá a mancha já no canto lá. E essa mancha não existe, é o ângulo de visão. Entendeu? Ó, o ângulo de visão dele é muito ruim. E às vezes eu tô editando e mesmo assim, de frente, eu perco alguns detalhes, porque o ângulo de visão do monitor é bem limitado. Eu não tô mexendo muito o celular e vocês conseguem ver aí a variação de tonalidade e de cores, ó, de cima até que ele ainda fica um pouquinho melhor, tá vendo? E isso realmente me incomoda muito, que às vezes eu tô jogando, sabe? Mas é isso. Eu não sou de falar mal do produto não, porque eu sei que é de acordo com o que a gente paga, mas esse monitor aqui foi uma decepção. Eu ainda comprei dois. E de secundário, eu uso esse monitor aqui. É um monitor Samsung antigo, que já era do outro setup. Ó, ele nem tem pé, ele é parafusado na mesa. Ó, ele não tem pé aqui. A base dele eu já comprei sem a base. Comprei por R$50. E aí parafusei debaixo da mesa. Ele vai direto na mesa parafusado aqui para ficar em pé. Não cai e ainda fica meio que giratório. Eu posso mexer ele para lá e para cá que não dá nada. Então, show de bola. De headphone, eu tô usando esse da Caveira que eu comprei na Shopee. Esse fone é muito bonito, gente. Ele é bonito pra caramba. Foi R$50 e era meu sonho ter um fone desse aqui. A qualidade dele é boa, porém ele vaza muito áudio. Ele não tem abafamento de som nenhum. Ele vaza muito o som dele pra fora. Se quiser usar como caixinha de som, se você ouvir muito alto, você até consegue. A cadeira, eu comprei uma cadeira bem baratinha no Mercado Livre. Na época acho que foi de 180, R$200. A cadeira não é tão confortável. As rodinhas não são tão fortes, mas tá fazendo jus aí ao preço que foi pago de 200 e poucos reais. Falando agora do computador, que é o meu xodózinho, porque para quem não sabe, eu nunca tive um PC só meu. Esse aqui é o primeiro. Os outros que eu tive eu dividia com o meu filho. E as configurações dele vai aparecer aí na tela, porque eu não lembro tudo de cabeça. Mas eu sei que é um Ryzen 5 4600G e a placa-mãe é uma Asus A530 TUF Game Plus 2 e alguma coisa do tipo. Tô com 16 GB de memória. Na verdade eu tô com 20. Eu tô com essas duas aqui da Asgard.
E tem uma aqui no meio, entre elas, que não dá pra vocês verem. Ó, mesmo chegando pra lá, acho que dá pra ver aí. Tem mais uma de 4 GB que era do computador antigo, eu botei aí porque eu uso vídeo integrado, então se entrar mais uma memória aí para mandar pro vídeo integrado, tá show de bola. Então no total eu tô com 20 GB de memória RAM, 3200 MHz. Esse gabinete aqui é um gabinete da Ion. Eu comprei ele foi 320 na época, com 4 fãs. As fãs dele é um pouco barulhenta, mas o que tá fazendo mais barulho é o water cooler aí da Aigo, que aí junta o water cooler com as fãs, fica um barulhinho bem enjoado, hein? Eu tô para comprar mais fãs. Eu ia comprar só mais 2 para botar aqui em cima, mas aí eu não vou fazer isso. Eu vou tentar trocar todas as fãs por umas mais silenciosas. Então tô esperando juntar um cascalho, um faz-me rir, um dinheiro, para poder fazer a troca de tudo. Eu já falei do water cooler, é um Aigo AC120. Ele só tem uma fã de refrigeramento, mas ele pode fazer barulho, mas ele funciona, que é o importante. O PC não passa de 50, 55 em dia muito quente, jogando ou renderizando vídeo. Aqui tem um astronautinha daqueles que joga laser de estrelinha pro teto. Eu botei ele aqui só pra fazer um frufru. Tô usando um SSD da Pichal Rover ali de 256 pro sistema. E tem um SSD de 500 ali atrás e mais um HD de notebook de 1 TB para poder usar de armazenamento. Então é isso, pessoal, esse foi meu setup 2024, espero que você tenha gostado. Deixa dicas aqui embaixo para mim o que eu posso melhorar nele, que seja de maneira barata, sem gastar muito. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!